quando a gente começa a falar de história, a gente tem que sempre pensar nos principais tópicos relacionados a essa matéria e nos principais acontecimentos também que essa matéria nos traz como referência. E pensar também em todos os períodos da história. A história é dividida em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, que é a idade que nos encontramos atualmente. Então, esse conceito, hoje nós vamos tratar a respeito da pré-história. Esse conceito de pré-história, ele já é algo que foi um pouco quebrado no meio acadêmico, porque a gente entende que se existiu, se tinha fragmentos nessa pré-história, por exemplo, não existia a escrita ela só vai existir a partir de 4.000 anos antes de Cristo, e segundo a história, a gente vai ver que os primeiros povos a desenvolverem essa escrita foram os sumérios, há 4.000 anos antes de Cristo. Porém, antes desses 4.000 anos, já existia vida na Terra, já existia o ser humano na Terra. E a gente vê muito aquelas brincadeiras de homens das cavernas e tudo mais, mas enfim, o ser humano ele já existia na Terra, e ainda que não tivesse assim escrita elaborada, mas existiam as pinturas rupestres, que eram artes desenvolvidas por estes seres, por essas pessoas que já habitavam na Terra, no planeta Terra, e eles colocavam nas pedras, faziam aqueles desenhos todos e tudo mais. Eu vou ver se consigo colocar um desenho para que você possa ver durante todo o percurso do vídeo, colocar aqui na lateral aqui uma pintura rupestre para que você tenha acesso a isso. Então, assim, já existia formas de comunicação mesmo antes da escrita. E o primeiro período, já que nós vamos falar de pré-história, depois a gente vai estar avançando aí pela história e vamos falar dos outros períodos, é chamado de período paleolítico, que é também conhecido como Idade da Pedra Lascada, que se estendeu de origem do homem até aproximadamente 10.000 antes de Cristo, que é chamado de Idade da Pedra Lascada. E as características é o seguinte: é marcado pela sobrevivência, que dependia da caça e de coletas de frutos, era a maneira do homem se alimentar, e a mudança de lugar era constante, ou seja, o homem nesse período, no período paleolítico, ele ainda não era sedentário, ele ainda era nômade. O que é alguém nômade? Alguém nômade é uma pessoa ou um determinado grupo que não tem um local estabelecido para poder exercer ali a sua moradia, ou seja, ele vai de cidade em cidade. Por exemplo, cheguei no território, aquele território tem determinadas plantações que me servem para alimento, eu vou ficar naquele território por um determinado tempo, mas quando aquelas plantações elas acabarem, aquele alimento ele acabar, eu vou migrar para outro lugar. Ou seja, o homem era como se fosse, trocando miúdos, um andarilho. Ele andava de lugares em lugares em busca de alimento e tudo mais. Ele ainda não era sedentário, ele era nômade. Ok, pessoal? Então, dava-se pela procura de ambientes com condições climáticas apropriadas, ainda tinha essa questão da questão climática, e que tivesse recursos, ou seja, tivesse alimentos, como eu já expliquei para vocês. E o clima também, se fosse um clima muito frio, de repente ele não iria conseguir se adaptar ali, ele ia continuar andando até chegar num outro local onde tivesse um clima mais adaptável para ele e para toda a sua família, E aí, gente, a gente tem dentro desse período, conforme eu já falei, as pinturas, denominado como arte rupestre. As pinturas eram realizadas nas paredes das cavernas e ilustravam o convívio social e o cotidiano destes homens. Então, já existia história. A gente não pode dizer que não existia história. Existia história, sim, ok? Sendo que não existia uma escrita ainda, mas existia os desenhos, as artes, que através delas os arqueólogos, quando acharam essas pinturas rupestres, eles puderam ver como que era o cotidiano, a vida diária desse homem que vivia da caça, e da coleta. E as ferramentas utilizadas, também é um ponto que é legal a gente elencar nessa aula. Os itens utilizados pelo homem eram produzidos de pedras, ossos e madeiras. Com a temperatura da terra, usaram a pele dos animais para se proteger do frio, ou seja, eles matavam animais, tiravam a pele para poder se proteger do frio. E algo muito importante, isso cai muito em questão
Questões de prova é qual o elemento que foi desenvolvido nesse período paleolítico. E aí cabe a gente falar do desenvolvimento do fogo, né, que permitiu cozinhar os alimentos e aquecer o local onde eles estavam, né? Por exemplo, quando chegavam num local de clima frio, eles tinham fogo para poder aquecer eles, né, naquele local, e também para eles poderem cozinhar um alimento, cozinhar uma carne, né, cozinhar uma batata, quem sabe, né, coisas que eles recolhiam ali da terra. O homem produziu objetos complexos, como anzóis, lâminas para caça e para proteção. Ou seja, um anzol, né, para poder pescar, as lâminas para poder cortar ali o alimento depois que eles matavam, né, determinado animal. E eu acho interessante também a gente colocar o seguinte, gente, que com o fogo, além do homem ele poder preparar o alimento, para ele poder comer e tudo mais, o fogo ele tem algo de interessante também. O fogo ele tinha um poder, e tem até hoje, né, para quem já acampou e tudo mais, de espantar os animais. Animais, por exemplo, animais ferozes, uma onça, um leão, quando eles veem o fogo, uma cobra, né, que pode ali, né, picar, né, aquele ser humano naquele período, quando eles veem o fogo, eles se afastam, eles ficam com medo. Então, quando o homem ele descobre o fogo, a gente vai ver mais na frente quando a gente estudar a idade dos metais, né, estamos ainda no primeiro período, que é o paleolítico, ou idade da pedra lascada, a gente vai ver que o fogo ele vai dar condições do homem criar materiais, criar armas e tudo mais. Então, basicamente, o período paleolítico, agora, né, fazendo um breve resumo com você, é um período onde o homem ainda não existia escrita, então o homem ele apenas desenhava, né, fazia as pinturas rupestres e tudo mais. Então, mas mesmo ele fazendo essas pinturas rupestres, a gente já entende, né, como historiador, como estudiosos dessa matéria, que o homem já existia história do homem, porque ele vai deixar essas pinturas como um fragmento de história. Ok? Então esse conceito de pré-história já é um pouco quebrado no meio acadêmico por esse motivo. A agricultura e a caça era o que eles viviam. Ali eles começaram a criar as primeiras ferramentas, porém não eram ferramentas elaboradas com o uso do fogo. Isso a gente vai ver na idade dos metais, que é onde iam criar machado, né? Um monte de ferramentas bem legais, bem para aquele tempo, né? Com uma tecnologia mais avançada. E vão viver da caça e da coleta. Já falei, eles eram nômades, eles não eram sedentários, não tinham, né, um local onde eles se estabeleciam, eles ficavam enquanto aquela terra estava produzindo e dando frutos, né, e tudo mais para eles poderem se alimentarem, eles ficavam ali. Acabou de produzir, eles saem dali e vão para um outro local, tá, gente? Então, assim, basicamente o período paleolítico ele é regido por todos esses elementos que eu falei, e o elemento principal desse período é o descobrimento do fogo, ok, gente? Então essa é a nossa primeira aula. Próxima aula a gente vai estar vendo mais um pouquinho de pré-história e daqui a pouco a gente vai caminhando pela história. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deixe o seu like aí se for no YouTube, se inscreva no canal e fecha com a gente que tem muita coisa legal para a gente poder ver. Em breve eu vou estar postando questões também sobre este tempo da história e vocês vão poder dar uma avançada aí em conhecimento juntamente comigo. Beijos, abraços, fiquem na paz.